eu tô de papo com a Hélia é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Ponta de Pedras, no Marajó, para conversar com Sérgio Pereira, um escritor maravilhoso que tem muito para contribuir com a nossa arte, com a nossa cultura. Seu Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo. Obrigado. Seu Sérgio, eu soube que o senhor tem muitos livros escritos, que o senhor é um cara que gosta de escrever, que o senhor gosta de registrar sobre o Marajó, sobre Ponta de Pedras. Então, me conta um pouco da tua trajetória. A gente tem alguns escritos. Eu não gosto muito de fazer este acréscimo de muita coisa. Então, temos alguns escritos. Tudo começou a partir de um acidente ou um incidente que aconteceu no dia 10 de setembro de 99, 9 horas da noite. Houve um incêndio na Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras. A prefeitura era onde guardava toda a memória do município. Lá funcionava tanto a parte administrativa como legislativa. Então, tudo era junto no mesmo prédio. E lá a prefeitura tinha, então, uma enciclopédia de livros de todo o Brasil. E tinha passado pela minha mão um livro falando aqui da região norte do estado do Pará, Amazonas. As cidades, quando começaram, quando foi fundada, etc. Né? Então, naquela noite, quando a prefeitura estava queimando, eu lembrei, chorei por causa daquele livro que eu tinha lido um pouco, que contava a história do município de Ponta de Pedras, aqui no Marajó. Então, o município de Ponta de Pedras é um município assim que corta o meio da ilha do Marajó. A ilha do Marajó é uma ilha grande. Na ilha do Marajó, ela tem 12 cidades. No arquipélago do Marajó, tem 16 cidades ou 17. Mas na ilha, propriamente dito, na ilha maior, então são 12 cidades. Dessas 12 cidades, Ponta de Pedras é a mais próxima da capital Belém. Por isso, o povo costuma dizer que o Marajó começa aqui, em Ponta de Pedras. É uma brincadeira do povo que diz que o Marajó começa aqui, em Ponta de Pedras. Porque é mais próximo da capital Belém, 44 quilômetros de linha reta. As outras cidades ficam distantes uma da outra. E naquela noite que queimou a prefeitura, queimou toda essa documentação. Naquela hora eu chorei assim, lembrando daquele livro. Passado algum tempo, alguns meses, começou a chegar alguém comigo perguntando quem fez tal coisa, quem abriu essa rua, quem fez este prédio, etc, etc. Aí eu senti uma necessidade de procurar estudar, procurar registrar, conversando com um e com o outro, para saber essas informações, porque eu tenho meus filhos e precisava passar para eles, meus filhos, meus netos. Daí nasceu, então, esta necessidade de começar a escrever um pouco. E eu comecei a registrar, ficou perguntando para um, para outro, e fui registrando aqueles pedacinhos históricos que as pessoas me falavam. Aí gostei, fui registrando os acontecimentos. É isso que o início de uma história. Mais tarde, como a minha família é descendente da arte, da música, meu pai era músico, mas músico que sabia fazer a leitura da música, não só soprar o instrumento. E eu considero a música como uma arte, assim, uma matéria de terceiro grau. Eu considero, porque em qualquer parte do mundo, se você souber fazer a leitura musical, a leitura da música, você se comunica com qualquer país. Haja visto, estamos findando já agora, esse período ali na França, tão bonito, povo juntado do mundo todo, 5 continentes. E lá, cada um que ganha uma medalha, sendo medalha de ouro, você ouve o hino do país que aquela pessoa pertence. E são sempre as 7 notas, em qualquer parte do mundo. Então, por isso, é uma arte que me encantou também, não só meu pai, mas minha família,
Minha família, todos, era uma família. 5 irmãos e 2 irmãs, 3 irmãs, todos músicos. Aprenderam um pouco da arte, da música. E agora eu fui juntando essas coisas. As primeiras pessoas que vieram aqui para o Marajó, a Ponta de Pedras, e que foram ensinando música um para o outro, fazendo aquela leitura daquele trabalho. No final, mais tarde, houve um período que desapareceu este povo. A música acabou. Mas tem uma tradição aqui em Ponta de Pedras da festividade da padroeira do município, Nossa Senhora da Conceição, dezembro. Então, para a festividade, precisava de música para tocar na igreja, no arraial e etc. Então, houve um período que não tinha mais, já tinha que importar e buscar em Belém ou em outra parte alguém para tocar festa. Mais tarde, no ano de 68, um cidadão aqui, Antônio Malato, resolveu criar uma banda musical só para atender esta parte festiva da igreja, digamos assim. Nesse grupo, já eu entrei. A banda Clube Musical Circulista foi inaugurada em 31 de janeiro de 69. Nesse grupo eu já entrei, soprando um sax tenor. Esse grupo do Clube Musical Circulista durou 12 anos. Em 27 de abril de 81 foi extinto. Então houve uma revolta, assim, sentimento profundo, porque era um trabalho que ajudava não só a Ponta de Pedras, mas levava alegria para muitos municípios da ilha do Marajó, quase todos os municípios. A gente tocava em todos os municípios. Uma semana depois foi criada uma nova agremiação musical, a AMAN, Associação Musical Antônio Malato. Antônio Malato foi o fundador da primeira banda, Clube Musical Circulista. Agora, com a morte dele, o grupo que ficou resolveu prestar uma homenagem, emprestando o nome dele, que se tornou patrono desta nova agremiação, Associação Musical Antônio Malato. E aí começamos um novo trabalho, mas a gente não tinha espaço próprio, nós não tínhamos aonde trabalhar. A gente ensaiava, se juntava-se nas escolas, a gente ia pedindo para um e para outro, mas, de repente, a gente era despejado daquele lugar. Até que, mais tarde, encontramos um espaço e levantamos um prédio. Nesse prédio eu ajudei a levantar, a criar a sede, que nós chamamos, a sede da AMAN. E eu fui notando, então, fazendo aquele registro, aqueles pedacinhos que a gente ia fazendo. Assim que a gente fazia, eu notava. No final, deu um livro. Eu escrevi até 2003, quando foi inaugurado a sede da AMAN. Com a chegada do computador, aqui na cidade, então parei de escrever. Mas aquilo que estava registrado tem um livro que a gente vai lançar agora, transformando aqueles retalhos de conversa, fios de retalho, juntando de um livro. E a gente vai mostrar para esta geração que está chegando hoje, que não viu como foi aquele trabalho que nós tivemos para sustentar esta cultura. Então, aqui na minha casa, no meu quintal, a gente tirou um espaço que é onde nós trabalhamos. É a Associação Sociocultural Catumbi Ponta Pedrense. Catumbi era o apelido do meu pai. Meu pai era músico, tocava, do Rio de Janeiro. Todo ano, um amigo dele mandava um álbum musical para ele, as músicas do ano, e numa desses álbuns veio um samba, falando do bairro Catumbi, no Rio de Janeiro. E meu pai ensaiava a peça musical e os filhos, meus irmãos, iam cantando, que estava lá escrito embaixo, cantando a música. Naquele tempo não tinha nada eletrônico. A música que tinha, naquela época, se chamava pau e corda. Pau e corda, música ao vivo. E a minha família, a família do meu pai, com 5 filhos e 2 filhas, formaram uma banda musical. E nós nos tornamos assim, muito conhecidos em todo o município por causa da arte musical, a família Catumbi. A palavra Catumbi vem de mato verde, calbi, uma planta medicinal. E apelidaram meu pai, e a herança do pai passou para os filhos. Os filhos passam para os netos e assim vai. Catumbi é a associação que nós estamos preservando até hoje. Mais ou menos um pouco do pequeno histórico. Antes do senhor lançar esse livro, agora, do senhor montar esse livro,
o senhor escreveu alguns livros de causos, é isso? Acontece, na verdade, assim, para mim, eu não sei fazer livro, não tenho estudo, não tive tempo de estudar para fazer livro e nem, digamos, para conversar com pessoa inteligente. Eu sou do mato, nascido no mato, da minha família, só eu sentei num banco de escola, só eu, dos 8 irmãos. Naquela época não tinha escola no interior. E aproveitei, então, porque era só eu mesmo, não tinha para quem perguntar nem pedir informação. Então, me esforçava por aprender aquilo que me passava na aula, na sala de aula. Naquele tempo tinha que decorar o ponto que se chamava, né? Então, tinha que estudar, né? Um pouco mais, aprender a ler, aprender a fazer uma leitura bonita, né? Uma redação. Hoje, esse lado parece que a educação mudou. É bem contado no dedo as pessoas que sabem ler e que sabem fazer uma redação assim, contando uma história, né? Então, a vida é assim. Cada momento a gente vai registrando. E aquilo que acontecia aqui, eu vou registrando. Por exemplo, agora no dia 16 do mês passado, julho, uma senhora aqui completou 100 anos. Nestes 100 anos, durante o tempo dela, ela foi esposa e mãe do prefeito marido e do prefeito filho, sempre no lado ajudando. O tempo foi passando. Então, quando completou 100 anos, agora no dia 16, me chegou um convite para mim ir lá numa festinha dela. Como era à noite, assim, um pouco longe de casa, eu não fui. Mas preparei um escrito e mandei para ela. Aqui está, por exemplo, a dona Diva, 100 anos, Diva Bulhosa. O escrito, nesta noite tão bonita, muita gente conversando. O assunto, a senhora Diva, 100 anos está completando, parente e muitos amigos, com a família festejando. É o meu trabalho. 10 vezes 10 fazem 100. 100 primaveras vencidas. É preciso festejar, não pode ficar esquecida, agradecer a Deus do céu, Senhor, que nos deu a vida. Primavera é primavera, é o tempo de uma estação. É quando a mãe natureza faz a sua renovação, trocando folhas por flores, alegrando o coração. No meio de tudo isso, Dona Diva foi passando as várias fases da vida. Aos poucos fui superando, sempre com um sorriso aberto, fui em frente caminhando. Me considero pequeno, isso com muita razão, para falar de Dona Diva, que antes pisou este chão, filha do mestre Guilherme, seguida de 6 irmãos. De Dona Diva Bulhosa, temos muito que aprender. Sua vida é um livro aberto. Qualquer pessoa pode ver. Os anos foram passando, ela sorrindo ao vencer. Na Ponta da Conceição foi onde a diva nasceu. Aquela família alegre, naquele lugar cresceu. Depois mudou para Belém. O estudo enriqueceu. Agora, na capital, se dedicou a estudar. Foi para o Santa Catarina, interna até se formar. Voltando para o Marajó, não demorou a se casar. Em 18 de setembro de 59, a vida dela mudou. A data tão esperada foi quando ela casou com o senhor Antônio Malato. Vida nova começou. Deste matrimônio lindo, logo a herança foi chegando. Milton, Francisco, Emiliano, no tempo sempre brincando, chegando um pouco de choro, mamãe Diva acalentando, quando os filhos eram crianças, 3 filhos. Como esposa do prefeito, aprendeu dele a cuidar, homem de muito trabalho, momentos para se zangar, mas em casa Dona Diva, lá na porta a esperar. A casa bem arrumada, o quarto podia entrar, toalha dependurada, chinelo ao pé para calçar, tudo arrumadinho para o prefeito descansar. Em 25 de julho, 80, o seu tempo completou. Tranquilo na sua cama, papai do céu chamou, foi embora o Antônio Malato. A Dona Diva ficou. Um pouco tempo depois, Dr. Milton foi prefeito, seguindo a linha do pai, homem de grande conceito, Dona Diva no seu lado, por amor e por direito. Em 29 de janeiro de 2024, o tempo para alguém chegou. Foi o mascote da banda, que seu tempo completou, partiu para a eternidade. Muitas saudades deixou. O filho mais criança da Dona Diva. Mas a vida é assim mesmo. Uns sorrindo, outros chorando. Dona Diva, 16 de julho de 2024. 100 anos está completando, familiares e amigos reunidos
festejando. Para Dona Diva Bulhosa, quero dizer obrigado, mas a vida continua, sempre sorrindo ao seu lado, por 100 anos de existência. Que o Senhor seja louvado. Olha, que bom, que prazer. Uma festa de alegria. 100 anos de Dona Diva. Agradecer com alegria. Obrigado para Jesus, obrigado para Maria. Vou ficando por aqui, no meu cantinho calado, rezando por Dona Diva, dizendo muito obrigado por 100 ricas primaveras. Que o Senhor seja louvado. É isso aí. Então, o acontecimento eu vou registrando. E é isso, não é livro. São pequenos fatos que acontecem e a gente registra. Então, desde em cima, vários. E sempre o senhor vai rimando, é? Porque eu gosto, porque acontece que se você for fazer livros grandes assim, as pessoas não têm aqui na região o hábito, o gosto pela leitura. A gente precisa encontrar uma forma de agradar as pessoas para que elas se tornem um leitor, uma leitura, principalmente os mais jovens. E a gente fazendo, rimando assim, parece que mais atraente, mais atrativo para a pessoa. Parece que fica mais alegre, vai, né, gostando do trabalho. Se você inventa de fazer um livro e conta muitos rodeios, muita coisa, às vezes a pessoa não tem a capacidade de discernir o valor daquele trabalho. E a gente faz coisa pequena, mas que as pessoas possam entender, falando com a boca. Me conte, seu Césio, esse livro que o senhor vai lançar. Quando o senhor vai lançar? Como é o nome desse livro? Me conte essa história. O livro deve ser lançado no dia 24 de agosto, outro sábado, a partir das 19 horas, lá no Centro Social do Ângelo Rivato. É um espaço que nós temos aqui da igreja, um espaço maior, um salão, e lá nós vamos, então, fazer o lançamento do livro. Próximo à praça, lá na beira do rio, uma iluminação bonita, um lugar aprazível, muito agradável. Então, neste 24 de agosto, seria um marco da história, falando do livro que fala da música, daquelas pessoas que começaram, os fundadores da arte musical em Ponta de Pedra. O livro é isso, é contando pedaço por pedaço, quando a gente foi passando o trabalho, sendo despejada de uma escola, passa para outra, depois volta de novo. Enfim, são momentos de dificuldades, mas que não se perdeu a esperança de continuar naquilo que é o ideal, registrar os acontecimentos e manter a vida da arte musical. Catumbi Ponta Pedrense. E como é que o senhor pretende distribuir esse livro? O senhor vai vender por um preço simbólico? O senhor vai doar? Como é que o senhor vai fazer? Com certeza, a doação não pode faltar para as escolas, aquelas pessoas que merecem, né? Aquele que quiser contribuir, com certeza se vende, porque nada se chega de graça para a gente. A gente tem um custo para pagar cada um livro, tem que ajudar outras pessoas que vivem disso. Eu só faço escrever o texto. E outras pessoas que vão me ajudando, no caso do Fábio Freitas, ele que me ajuda. Ele que pega os livretos por aqui, os contos, e leva, pede um amigo, outro ali, ele vai transformando em livro. É justo que alguém contribua, pagando algum valor irrisório. Me conte quem é que está ajudando a transformar os seus escritos no livro. São muitas pessoas, porque dizia o primeiro bispo aqui da Diocese de Ponta de Pedra, o Dom Ângelo Maria Rivato, ele dizia: o Marajó será salvo pelos marajoaras e amigos. Então, quem tem que tomar frente é os marajoaras, pessoas contando, pedindo, e os amigos vão aparecendo e vão ajudando um de uma forma, outro de outra, e assim por diante. Nós não podemos enumerar fulano, não. Cada um dá sua parcela dentro daquela possibilidade dele. Então, são muitos amigos, são muitas pessoas. Eu estou falando com uma amiga que eu não conheço, mas eu tenho certeza que em pouco tempo ela está me ajudando, já está me ajudando agora. É uma amiga que eu ainda nem vi, mas estou vendo agora de longe, que não é o meu modo. É bom que você tome um barco, chegue até Belém, Belém atravessa a Baía do Marajó, chega em Ponta de Pedra. E toma um pouco de açaí com a gente aqui. De verdade. Estamos aqui, o Marajó,
Portas abertas. Ainda falando do dia 24 próximo, esse lançamento, obviamente, terá música. Além da música, o que mais vai ter nessa noite de lançamento? Olha, estamos pensando, né? Alguma coisa para oferecer para aquelas pessoas presentes, né? Pelo menos um punhado de conversa, de diálogo, de explicação, para que as pessoas entendam um pouco o valor do livro. Além da música, que deve aparecer uns amigos que saibam tocar alguma coisa, uma flautinha doce, e já é uma noitada diferente. Então, mundo, dia 24 de agosto, em Ponta de Pedras, teremos o lançamento do livro intitulado O Contexto Histórico das Bandas de Música no município de Ponta de Pedras, do queridíssimo Sércio Pereira. Nesta noite, teremos música que com certeza vai rolar aqui de carimbó, teremos roda de conversa e o nosso queridíssimo Sércio autografando todos os livros. Positivo. Seu Sércio, uma curiosidade. Dentro do seu livro, além das crônicas, o senhor tem registrado aí música, partitura, alguma coisa nesse sentido? Nesse aqui que vamos lançar, fala de música, apenas conta a história de um músico aqui que escrevia música e, de repente, fez uma música para neta dele, que era o prefeito naquela época, não? Então é a música, mas só está a letra. Agora, aproveitando que o senhor está com o nosso livro maravilhoso nas suas mãos, o senhor gostaria de compartilhar conosco aquela parte do livro que talvez o senhor guarde com mais carinho no coração? Todo o tempo, o que eu escrevo é porque eu gosto. Eu escrevo aquilo que me dá na telha e a arte da música me chama a atenção. É porque eu venho de uma família de músicos. A música, ela é alegria em qualquer parte. A música sempre está acompanhando os acontecimentos. Por exemplo, vou te contar uma história rapidinho. Certa ocasião, a família sociocultural Catumbi, Ponta Pedrense, juntamos no quintal, que a gente chama fundo de quintal, formamos essa associação. Como todos entendem um pouco da arte, reunimos e fomos na Rádio Clube, em Belém, e gravamos um CD, 8 músicas, só nossa. Eu contribuí com 2 músicas, de minha autoria. Meu irmão, que já é falecido, escreveu, ele era músico, escrevia música. Então escreveu 2 chorinhos, tipo Pixinguinha. Eu tenho uma sobrinha, que hoje mora em Santa Catarina, Glorimar Pereira, que canta, ofereceu mais outro. Formamos um grupo de 8 músicas, gravado com CD, é tocado na rádio. Você já ouviu, com certeza. Outro dia eu te mostro. Os Catumbis. Dentre os alunos, havia um pequeno grupo que já tinha certo conhecimento da arte musical, pois haviam participado antes do conjunto O Jazz dos Catumbis. Uma família formada de pai, filhos e filhas, que se tornaram atração regional na época, por levar alegria a quase todos os recantos do município, como tocadores de forró. Agora o conjunto se desfazendo, vários elementos, assim como alguns instrumentos, seriam aproveitados para a formação da nova banda. No campo da percussão, o ritmo não foi tão difícil. Agora já encontramos a dupla, o mestre tornou mais ânimo. O mestre que estava formando uma nova banda. Então, quando ele encontrou esse grupo de amigos dos Catumbi, ele se sentiu mais apoiado para desenvolver o trabalho dele, né? Daí para frente, o mestre começou a enriquecer seu solfejo, formando então uma partitura musical. Havia certos solfejos que o mestre gostava muito. Esse foi acrescido com pequenos arranjos aqui e ali, e logo virou um dobrado, no qual ele denominou de primeiro passo. Isso aqui eu estou falando da banda Clube Musical Circulista, no ano de 1968. Bom, mundo, agora que nós
tivemos acesso a esse mestre maravilhoso, que é o Cércio Pereira, que gosta de escrever, que também ama música. O que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade. Aqui tem pessoas como o nosso queridíssimo Cércio, que através das letras faz a memória do Marajó e leva essa memória para o mundo. Muitíssimo obrigada, Cércio. Volte outras vezes. Muito obrigado. E o Marajó, Ponta de Pedras. Bem na frente da Igreja Matriz, quando a gente chega aqui na cidade de Ponta de Pedras, na Igreja Matriz, na fachada da igreja, tem uma frase escrita: bem-vindo e vejo que as pedras que somos não estão de ponta, mas ligadas entre si. Então, bem-vindo você que vem aqui no Marajó, vem em Ponta de Pedras. E veja, porque quem nasce em Ponta de Pedras é uma pedra viva, é a pedra que fala. Se calar a voz dos profetas, as pedras falarão. Então, nós estamos aqui, muitas pedras esperando, Tapajós, a Terra do Chão, Santarém, qualquer pessoa. Tudo sejam bem-vindos. Um abraço. Muito obrigada, mestre. Tchau. Tchau. Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu.